A cada dia que passa, surgem novas descobertas sobre a Covid-19, especialmente sobre as sequelas da doença que ainda estão sendo estudadas. De acordo com um estudo realizado com mais de 230 mil pacientes de Covid-19 nos Estados Unidos, 1 em cada 3 recuperados apresentou alguma sequela neurológica ou psiquiátrica. As queixas mais comuns são lapso de memória, fadiga, dor de cabeça. O levantamento foi realizado a partir de um artigo publicado recentemente por uma importante revista científica de neurologia. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora via Skype com o neurocirurgião Dr. Júlio Pereira. Dr. Júlio, seja muito bem-vindo ao nosso Santa Receita. Muito obrigado pelo convite. O tema é muito relevante, a gente sabe a importância do tema, e ainda mais do Brasil, que tem, óbvio, um número alto de mortes, mas tem um número muito maior de pessoas com essas sequelas. Doutor, como que o Covid chega ao nosso cérebro? Perfeito. Foi um debate muito grande. A gente sabe que um dos principais sintomas, foi a alteração do olfato. Então, a gente sabe que uma via é por essa via, porque ele infecta as vias aéreas superiores, por isso que afeta tanto o pulmão, a parte respiratória, o contato, por isso usar máscara, porque ele está nessa região. Uma das partes é isso. Além disso, ele tem um efeito sistêmico. Então, libera uma série de citocinas, altera a vascularização também. Então, ele tem vários mecanismos que podem comprometer nosso sistema nervoso central. E aí, doutor, quando a gente fala dessa parte, a gente fica pensando, muitas pessoas não tinham dor de cabeça antes, ou dores frequentes, começaram a ter. Algumas pessoas se queixam também de tonturas, por exemplo. Quais são os sintomas que podem gerar e quanto tempo depois, mais ou menos, que a pessoa teve a Covid-19? Esse tema foi tão relevante que descreveram uma síndrome. Eles colocam o termo de brain fog em inglês. Estão traduzindo como nevoeiro. Porque é como se a pessoa tivesse com o cérebro dela não em funcionamento perfeito. Então, eles queixam muito da memória. Então, é como se a memória estivesse falhando, um cansaço, uma falta de vontade de fazer as coisas. Lembra muito a gente que lida com a neurocirurgia, o estresse pós-trauma. Alguém que tem um acidente muito forte, alguém que passou pelo estresse emocional de ficar no UTI. É muito comum a gente ver essas queixas do paciente. A gente faz o exame de imagem, faz a ressonância, não encontra grandes alterações, mas é uma queixa muito grande desses pacientes, inclusive a depressão e transtorno de ansiedade associado. Então, muita gente tem descrito esses sintomas, um número muito alto de pacientes, um número até maior do que as pessoas que já têm doenças graves, a gente sabe que pode acontecer. Então, tem muita teoria relacionada com a própria Covid mesmo desse sintoma. Daí, colocar essa síndrome nova que tem sido descrita como brain fog em inglês, que tem traduzido como nevoeiro, Doutor, o senhor falou agora da memória, As pessoas começam a sentir a memória mais fraca, mais frágil. Isso também pode encaminhar ou acelerar um Alzheimer, por exemplo, ou não? Pode, excelente pergunta, porque a gente está falando de maneira geral, mas quando a gente bota a população específica, tem permitido descoberto que pessoas idosas têm acelerado o processo demencial. Então, às vezes, o paciente já tem um quadro demencial ou uma doença de Alzheimer em fase inicial e acelerar esse processo. E o idoso, a gente sabe que o envelhecimento normal, nossa memória ela piora um pouquinho, mas tem se mostrado que acelera esse processo. Então, possivelmente, essa alteração é uma alteração do sistema nervoso central, neuronal realmente, e tem acontecido tanto em jovens e no idoso, e pessoas que já têm quadros demenciais têm acelerado o processo. Quando as pessoas, geralmente quando elas vivem isso, principalmente se é um caso grave, por exemplo, elas ficam com esse trauma mesmo, Trauma do hospital, trauma de ter vivido tudo aquilo. E às vezes elas demoram para identificar nelas que estão sofrendo por isso, Ou uma memória falha, ou a própria tontura, que algo não está bem. E elas podem demorar a procurar um médico. Qual que é o perigo disso, doutor? Isso é bem importante. O que acontece? A pessoa passa por uma doença com risco de vida. Então, isso acontece tanto pessoas que tiveram forma leve ou moderada e até a forma grave. Então, de um modo geral, a pessoa está passando aquele momento de alegria com a família, dizendo, poxa, eu passei por uma doença grave, estou curado da Covid, então estou bem. Mas isso acompanha de uma sensação, memória pior, tudo isso. Então, normalmente as pessoas negam, falam, não, é por causa do estresse, é por causa emocional, é depressão, mas não. É uma síndrome que acontece pós-Covid. Então, tem que procurar o neuro, porque isso pode piorar a qualidade de vida da pessoa, pode
levar um quadro depressivo também, e esse transtorno de ansiedade geralmente piora muito a qualidade de vida. Então, normalmente, qualquer quadro que é de ordem emocional, as pessoas, elas demoram a procurar ajuda, porque acham, não é possível, eu devia estar alegre, minha vida, eu estou vivo, né, passei por uma doença grave, mas não, tem que procurar, porque quanto antes tratar, melhor vai ter a qualidade de vida e melhor a pessoa vai se sentir. E geralmente essas sequelas, essas continuações, elas dão na sequência mesmo que a pessoa foi internada, ou ela pode aparecer, sei lá, depois de alguns dias ou depois de alguns meses, doutor? Normalmente eles notam depois, porque a gente sabe que o COVID, a forma mais clássica e que o paciente mais se queixa é o pulmão. Então a pessoa está com dificuldade de respirar, então normalmente ela não queixa dessa parte neurológica. Quando esse quadro pulmonar dela começa a melhorar, ela começa a caminhar, começa a andar, começa a voltar a fazer suas coisas, aí é o momento que ela se queixa. Então, normalmente, semanas depois, que é o momento que o paciente chama atenção e que ele costuma procurar ajuda, porque ele vê, poxa, eu estou começando a melhorar das outras coisas, mas esse cansaço, essa sensação de mal-estar, essa tontura, essa dor de cabeça, ela não tem melhorado, minha memória não está boa. Aí é o momento que ela procura. Mas, normalmente, isso já está desde o início. Só que como ela tem outros problemas mais críticos, ela não nota tanto. E até quando as pessoas têm o problema da própria locomoção, porque às vezes as pessoas ficaram muito tempo deitadas e tal, e acham que de repente uma dor muscular ou uma tarefa que ela fazia em casa antes, que ela não consegue fazer agora, talvez ela imagine que seja pelo tempo que ela ficou internada. Mas isso também pode ser neurológico, não pode, doutor? Pode. Normalmente é isso que você falou. O quadro pulmonar, debilidade, né? Muitos desses ficaram na UTI. A gente sabe que essa síndrome acontece com a frequência maior, o paciente ficou crítico. Então, normalmente, o paciente liga aquilo tudo como está melhorando. É fase de recuperação, esse aspecto emocional. A gente sabe que quem passa por doença grave normalmente tem uma bala emocional também. Mas tem se notado que no caso da síndrome pós-Covid, essa característica ela tem sido mais intensa do que outras doenças graves que os pacientes têm. Então tem se relacionado muito a uma manifestação da doença. Daí criar síndromes próprias, dar nomenclatura própria e ter também tratamento específico próprio para tentar melhorar esses sintomas. Quanto tempo a pessoa pode sentir isso? Pode ficar ininterrupto ou de repente pode sentir e passar? Isso. Normalmente é o que a gente fala. A COVID, a maior preocupação dela é o risco de vida, é o quadro agudo. Então a pessoa vai passar por esse momento todo. Geralmente, no momento de recuperação, a família tem que ficar atenta e perceber se aquela queixa ou de memória, ou da parte também, o paciente mais depressivo, o paciente sem muita vontade de fazer as coisas, né? E ele geralmente queixa disso, está chamando atenção, então ele tem que procurar ajuda. Mas é o que a gente costuma falar, né? O COVID é uma doença, classicamente, o problema mais crítico dela é o pulmonar. Mas existem, assim, no COVID a gente sabe que existem outras manifestações graves também. Pode ser neurológica, né? Trombose pelo corpo pode acontecer, né? Pode ter também um quadro cerebral, um AVC isquêmico ocasionado pela COVID, que ela causa trombose no corpo inteiro, inclusive no cérebro, e tem essas manifestações de alteração do olfato e essas alterações mais tardias, que o paciente não está correndo risco de vida por elas, né? Isso agora que a gente está falando é justamente a qualidade de vida. A pessoa está recuperada da doença, ela está melhorando, mas ainda tem um comprometimento importante da memória, dor de cabeça, tontura, e ela vai no clínico, vai no pneumo, vai no infecto e fala assim, não, você está bem, é uma consequência da doença. Aí é o momento de ela procurar ajuda com o especialista. E como que funciona o tratamento, doutor? O senhor já tem atendido algumas pessoas que têm tido esse tipo de sequela? Tem acontecido bastante, né? Eu sou neurocirurgião, então lido muito com meus pacientes com tumor, né? Com as outras coisas e, obviamente, muitos deles pegaram. E o que tem se descrito tanto na literatura americana como sociedade de neurologia, geralmente o neurologista lida mais com isso, é o tratamento bem semelhante que a gente lida do estresse pós-trauma. Alguém que teve um traumatismo craniano grave, é muito comum a gente ver esses quadros. Então o paciente é tratado com muitas drogas que são usadas até para depressão. A lógica é um pouquinho diferente, mas os antidepressivos têm se mostrado uma resposta boa nesses quadros, né? Eu vou voltar com o doutor agora, com perguntinhas do WhatsApp. Foi você que mandou? Então vamos ver aqui as suas perguntas para o doutor responder. Vamos lá, põe na tela pra gente. Rosana. Boa tarde, Abiane. Meu esposo teve Covid e começou a ter momentos de raiva e estresse. Pode ser sequela? E aí, doutor? Pode sim. A síndrome pós-Covid ou estresse pós-trauma, uma das características dessa síndrome, desse brain fog, é a habilidade emocional. Então, o paciente, às vezes, era bem tranquilo e a família nota isso. Ele está tendo
uma raiva muito grande, ele está muito nervoso, né? Então, é um dos sintomas, sim. Então, se já passou o período, né? Ela não encontra justificativa, né? Porque a gente sabe que a gente está vivendo um momento de estresse, né? Emprego, né? A questão financeira também, né? Mas, às vezes, não está casando muito. Vale a pena, se ela procurar o neuroclínico para ter uma conversa e ele avaliar se tem alguma relação. Vamos lá, tem mais perguntinhas? Vamos colocar aqui na tela pra gente, da Alessandra de Itupeva, São Paulo. Boa tarde, peguei Covid há 1 ano e até agora tenho lapsos de memória. Gostaria de saber se é normal ainda estar com sequelas e se existe algo que eu possa fazer em casa mesmo para ajudar a recuperar a minha memória. Abraços para você, Alessandra. E aí, doutor, 1 ano é muita coisa, hein? É muita coisa, Alessandra. Se ela está notando isso pós-Covid, é basicamente isso, fora isso ela está bem, dá sim. Eu costumo dizer para os pacientes que o cérebro da gente é que nem qualquer músculo. Quanto mais a gente exercita, melhor a gente fica. Então, além da Covid, além da pandemia, a gente está vivendo uma fase que a gente está estimulando um pouco o nosso cérebro. Então, leitura, né? Tudo que envolva a parte intelectual vale a pena para ela melhorar. Se isso estiver mantido e ela estiver se queixando muito, vale a pena ela, ou tiver outros sintomas, né? Ou depressão, ou essa labilidade emocional, como o caso anterior, vale a pena ela procurar o neuro para ter uma conversa com ele avaliar. Boa, a gente tem mais uma perguntinha do Marcelo Amaral, Ribeirão Preto, São Paulo. Boa tarde. Sequelas neurológicas são mais prováveis a partir de que idade? Tem idade específica, doutor? Não tem idade. Pode acontecer em qualquer idade, e isso é curioso, né? Porque todo mundo imaginava que essas síndromes só aconteceriam em quem tem a doença grave, né? Obviamente, ela acontece numa frequência maior de quem tem doença grave, mas mesmo se pessoas tiveram forma leve ou moderada, que às vezes nem precisaram internação, tem sido descrito um número relativamente alto da doença, como você descreveu, né? 200 e poucos mil pessoas, são vários trabalhos, principalmente na Europa, país que já tem mais tempo da gente, com essa descrição, quase 30% de pacientes com esses sintomas. Então não tem, né, doutor? Não tem idade, não tem hora, não tem corpo, né? Às vezes a gente tem visto tantos casos, né? Pessoas saudáveis, pessoas jovens, pessoas que se cuidam e os casos vão ficando fortes, as pessoas chegam até ir a óbito, independente de tudo isso. Eu acho que o cuidado que a gente tem que ter é geral e a gente não tem que imaginar nunca que isso não vai acontecer com a gente, não é, doutor? Isso mesmo. E o principal é isso. Você identificou, procura ajuda. Porque muitas vezes esses sintomas que não são risco de vida, ninguém vai morrer por causa de um lapso de memória ou vai morrer porque está triste. Mas às vezes isso piora muito a qualidade de vida da pessoa. Então, às vezes, vai segurando aquilo e vai gerando instabilidade familiar. Você viu a pergunta que a gente recebeu antes, né? Então, como qualquer doença, a pessoa tem que procurar ajuda. E às vezes essa parte, né, de depressão, de lapso de memória, de queixa de labilidade emocional, a pessoa às vezes vai empurrando com a barriga e prejudica muito a qualidade de vida. Com certeza. Eu vou colocar no nosso bate-papo aqui a Tatiane Farias. Ela é cabeleireira e manicure, tem 36 anos, de São Paulo, e ela teve Covid em maio do ano passado e ficou com algumas sequelas. Seja bem-vinda, Tati, ao nosso programa. Boa tarde. Obrigada. Conte pra gente como foi para você, né, como foi a sua Covid, como foi ter a Covid e como você ficou na sequência. Então, eu tive Covid de forma leve, né, durante o período do vírus aí, de forma leve, e depois, após 20 dias, eu fiquei bem, achei que estava totalmente bem, não tinha mais nada, e depois de 2 meses que começaram começaram as chamadas sequelas, né, aí comecei a sentir dores de cabeça muito forte, muita dor no peito, dor no corpo, ansiedade, muita ansiedade, não conseguia controlar a ansiedade, formigamento, dormência, lapsos de memória, muito sono, fadiga, e aí começou a atrapalhar minha vida profissional, minha vida em casa, e tem 1 ano, né, após eu ter tido a Covid, eu continuo sentindo as mesmas coisas. E nessas ondas, né, de você poder voltar ao trabalho, depois fecha, depois abre tudo. No momento que você podia voltar a trabalhar, como é que foi voltar a trabalhar? Porque se você tinha formigamento, dores, você fica muito em pé, usa muitos braços, né, cabeleireira. Como é que foi para você passar por esses momentos? Ou como tem sido? Não tem sido fácil. Na verdade, eu quase não tenho trabalhado, né? Voltei a trabalhar, mas assim, fico mais fechado que aberto, marco as clientes, desmarco.
porque sinto muitas dores, assim, tem dias que eu tô bem, aí marco as clientes porque hoje eu tô bem, marco amanhã. Aí amanhã já acordo muito ruim, não consigo levantar da cama, com muitas dores no pescoço, nos ombros, nos braços, aí não consigo trabalhar e tenho que desmarcar todo mundo de novo. Aí fico uma semana sem trabalhar, inclusive agora tem 15 dias que eu estou só em casa sem trabalhar porque estou sentindo dores direto. Aí vou ao médico, vou ao hospital, pronto-socorro, pronto atendimento, e é sempre a mesma coisa, injeção para dor, manda para casa e fala que não tem o que fazer, é isso que os médicos falam para a gente. Aí eu estou esperando uma vaga para passar com um neurologista no SUS, já perdi a conta de quanto tempo faz, e a vaga não sai e a gente não consegue passar e a gente não tem, assim, nenhum acolhimento da saúde pública em relação a isso. Doutor, complicada essa situação, hein? Faz 1 ano já, doutor, e ela ainda tem, pelo jeito, as dores fortes. Ela descreveu a síndrome completa, né? Então, se você for imaginar, além do que eu já tinha descrito, ela refere às dores crônicas, que é muito comum, parestesia, formigamento nas pernas, na mão, porque além de atingir o cérebro, ele pode atingir o nervo periférico. E realmente ela tem que passar por essa avaliação, porque essa alteração no longo prazo, além de piorar a qualidade de vida, a questão do trabalho dela, né? Isso também pode prejudicar ela, porque às vezes o paciente tendo dor, ele não conseguindo trabalhar, às vezes associa a um quadro depressivo, né? Então, assim, é bastante importante ela fazer tudo o que ela fez. Eu até sugiro ver o médico da família. Algumas vezes a gente procura especialistas, a gente sabe que é difícil, né, no mundo real da saúde pública, né, mas muitos clínicos gerais ou médico da família eles conseguem fazer essa abordagem inicial. Então, todo paciente, às vezes familiar, procura no médico da família, um posto perto de sua casa, que isso pode dar uma ajuda inicial. Muitos deles têm tratado inicialmente o quadro até conseguir um especialista. Muito bom. Tati, que você melhore, viu? Que você continue cuidando de você, cuidando das pessoas da sua casa, que as pessoas da sua casa também continuem cuidando de você e fique atenta, porque quando o nosso corpo não tá bem, né, ele vai dizendo pra gente como o seu tá dizendo. Então, que você consiga um bom atendimento e consiga se recuperar, viu? Obrigado, Abi. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, um beijo pra você e muita saúde. Obrigada. Doutor, muito obrigada. Eu fico um pouco triste, sabe, quando eu vejo esse tipo de situação, porque a gente vê que a situação da Tati é uma situação muito grande, muitas pessoas estão passando por isso. E por mais que a doença já esteja, a gente fala assim, eu não aguento mais, parece que faz tanto tempo que a gente está vivendo isso, a gente está aprendendo muito ainda, né, doutora? A gente ainda está engatinhando em muitas coisas, em muitos tratamentos, em muitos diagnósticos. Então, é complicado o que a gente está vivendo ultimamente, né? Com certeza, né? Tem a fase aguda da doença, então a gente tem mais de 400 mil mortos, mas a gente às vezes esquece de falar essas pessoas com sequelas, né? São milhões de pessoas, né? E a saúde pública realmente tem esse déficit aqui no Brasil, que é crônico, é histórico, e as pessoas ficam sem assistência. Eu tenho um canal do YouTube, estou também na internet, então você recebe, assim, eu recebo diariamente centenas de perguntas, né? Parecido, e às vezes a pessoa fica carente porque ela não tem um apoio, né? Alguém que vai ajudar. Não é fácil o tratamento, né? Não tem fórmula mágica, não tem remédio mágico que tire a dor, né? É realmente esse acompanhamento, porque você acaba tratando sintomático, né? Tem remédio específico para parestesia, que pode melhorar a dor, às vezes relaxante muscular, às vezes tem esse aspecto emocional do transtorno de ansiedade, né? Da depressão, da síndrome que às vezes o antidepressivo ajuda, mas realmente é um atendimento, né? Que precisa e é o mais relevante, esses milhões de pessoas que vão ter sequela, a gente sabe disso. Com certeza. Doutor, muito obrigada por hoje. Seja sempre Obrigado. Muito bem-vindo à nossa casa, viu? E que Deus continue abençoando o seu trabalho. Obrigado. Fica com Deus. Tia. Um beijo. E você aí de casa, aproveita, viu o que o doutor falou do canal dele do YouTube? Então é youtube.com/neurocirurgia.br, tudo junto, tá? Você vai ver várias coisas que o doutor fala lá para tentar te ajudar de alguma forma na sua casa, não é?